Graças a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Juntos mais uma vez nesta madrugada, para um tempo de clamor, para um tempo de intercessão, um tempo de buscarmos juntos a presença de Deus e de reservarmos oração, clamor e súplicas na presença do Pai. Mais uma vez, estamos diante do Senhor para orar, para buscar a sua presença. A presença do Senhor é que faz a diferença. A presença do Senhor é que nos transforma, é que nos molda, é que nos anima, é que nos toca e nos constrange a buscar, a temer a Deus, a obedecer, a ouvir a sua voz e a andar no seu caminho. Se não fosse a presença de Deus em nossa vida, onde é que nós estaríamos, hein? Não fosse a presença de Deus em nossa vida, o que seria de nós? Não fosse a presença do Senhor na sua história, na minha história, na nossa história, o que é que nos restaria? Há tantas pessoas por aí que nós conhecemos. Há pessoas que você conhece. Há pessoas que eu conheço, que em algum momento se perderam de Jesus e estão por aí sem a presença dele. Queridos, a presença de Deus é algo único, sem o qual não se pode viver completamente. A vida humana, sem a presença de Deus, é incompleta, é insatisfatória. Ela é vazia, porque só a presença de Deus nos preenche. Só a presença de Deus nos conforta, nos anima e nos faz plenos. Sem a presença de Deus, alguma coisa fica faltando. Sem a presença de Deus, ficamos pelo caminho, incompletos, vazios, desanimados. Mesmo sendo nós servos do Senhor, se em algum momento nós nos deixamos levar e acabamos perdendo a presença de Deus, porque até o servo do Senhor, se ele descuidar, ele perde a presença de Deus. Eu vou falar outra vez. Escute com muita atenção. Até o servo de Deus, se ele descuidar, ele perde a presença de Deus. É interessante, nós falávamos sobre isso na live das 22 horas. Os pais de Jesus descuidaram. Foram para a festa da Páscoa em Jerusalém. Depois você pode verificar, isso está no capítulo 2 do Evangelho segundo Lucas. Ocorre que os pais de Jesus, os pais terrenos, Maria e José, descuidaram. E porque descuidaram, se desconectaram de Jesus. Queridos, se nós descuidarmos, é muito fácil desconectar de Jesus. É por isso que tem até na igreja muita gente sem a presença de Deus. A questão é que se numa dessas, Jesus vem buscar a sua igreja, ou mesmo você dá uma morrida, porque nenhum de nós é eterno na terra. Se você naquele momento está sem a presença de Deus,
Ai, ai, ai. Quem está em pé, cuide para que não caia. Temos que tomar cuidado para não perdermos pelo caminho a presença de Deus. E porque somos carnais e a nossa carne muitas vezes se levanta e prevalece sobre o espírito, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso já já, é muito fácil e rápido. É só descuidar, você desconecta de Jesus. Nós temos que ficar conectados em Jesus 24 horas. Orai, vigiai e orai. Orai sem cessar. É necessário uma conexão constante com Jesus Cristo. Eu aproveito para te perguntar nesta madrugada: como está a sua conexão hoje? Neste dia que se chama hoje, nesses primeiros minutos do dia 3 de setembro de 2020. Ano de pandemia, ano de crise, para muitos, ano de miséria e de frustração. Ano que muitos não querem nem considerar no seu currículo de vida. Como é que está neste cenário a sua conexão com Jesus? Queridos, eu sou obrigado a reconhecer, eu, Alexander, sou obrigado a reconhecer que nunca estive tão conectado com Jesus. Nunca estive tão ligado com a sua presença tão pulsante na minha vida. Apesar da crise, apesar da pandemia, apesar dessa miséria que o mundo vive hoje. Porque o meu Deus, ele não está ligado à crise. Os céus, ele é o dono dos céus. Os céus não estão em crise. Dessa feita, se eu me posicionar, se eu me mantiver ligado nele, nós não temos dúvida de que, apesar das circunstâncias, você estará na presença de Deus. Fabiana escreveu agora: 2020 é meu despertar para Deus. Pois é. 2020 foi o ano em que você se conectou. Que este ano seja o ano da nossa conexão com Deus. Que este ano seja o ano do nosso encaixe, do nosso ligamento, da nossa conexão com o Senhor Jesus. Não importa o que aconteceu. Veja que os pais terrenos de Jesus, José, Maria, descuidaram e por um instante se distanciaram de Jesus numa festa. Festa da Páscoa. Quantas vezes nós nos distraímos? Quantas coisas roubam a nossa atenção e nos distraem? A Evelyn está escrevendo também: este ano eu me conectei com Deus. Glória a Deus. Quantas vezes nós, isso é uma situação comum com a qual devemos tomar muito cuidado. Quantas vezes nós, por diversas razões, nos distraímos e quando vamos ver, desconectamos de Jesus? Se você observar o capítulo 2 deste Evangelho segundo Lucas, dá uma olhada depois nos versículos 41 até 50, mas especialmente os versículos 43 a 46.
Foi a melhor escolha que pude fazer, a Evelyn está colocando nos comentários aqui. Sem dúvida. Conectar-se com Deus é a melhor escolha que qualquer homem ou mulher pode fazer. E conta o texto que a família de Jesus, seus pais, foram à festa da Páscoa em Jerusalém. Como Jesus já tinha 12 anos, foi com eles. Antes não. Mas a partir dos 12 anos ele foi junto. E chegando lá, eles se distraíram com a festa e com a circunstância e com tudo que acontecia. E num determinado momento se desconectaram de Jesus e vinham embora. E eles achavam, bem, Jesus deve estar com os nossos companheiros de viagem, ou com nossos parentes. E vinham andando, voltando para casa. Eles eram de Nazaré. E voltando para casa. Caminharam um dia inteiro, pensando que Jesus estivesse ali adiante, talvez brincando com as crianças, mais ali atrás, talvez com os parentes. E quando se deram conta, após haverem caminhado um dia inteiro, eles perceberam que Jesus não está conosco. Qual foi a atitude deles imediatamente ao constatar que Jesus não estava com eles? Eles voltaram. Essa deve ser a nossa atitude se por alguma razão, em algum momento da nossa história, nós nos desconectarmos. Não importa o porquê. Não importa o que nos levou a desconectar, a afastar-se, a deixar Jesus para trás. Não importa. O importante é dar meia volta e voltar o mais rápido possível. Eles caminharam um dia inteiro. E se deram conta, Jesus não está mais conosco. E aí tem gente que ainda dá conta de andar sem Jesus. Está tudo ótimo. Está tudo maravilhoso. Está tudo bem. Mesmo? Sem Jesus está tudo bem? Ou é só da boca para fora que você está dizendo isso? Há uma canção muito antiga, do tempo aí que eu era garoto, que diz: quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu, já tem morada. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Então é engano achar que, tá tudo ótimo. Mesmo sem Jesus, vai tudo bem. Vai nada. Jesus é tudo em todos. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Tudo foi criado por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Diante destas afirmações bíblicas, como é que pode se dizer está tudo bem mesmo sem Jesus? Isso não é verdadeiro. Isso é falso. Sem Jesus não está nada bem. E quando Maria se aperceberam que Jesus não estava mais com eles, eles voltaram imediatamente. Eles retornaram imediatamente para Jerusalém. Onde está Jesus? Não podemos ir adiante, não podemos continuar, não podemos prosseguir sem Jesus. E tem muitas pessoas que por causa de um relacionamento, por causa de um casamento, por causa de um emprego, por causa de uma decepção, por causa de uma briga, ou seja lá por causa do que for, se desconectam de Jesus e seguem em frente. E vão-se embora e Jesus ficou para trás. Jesus ficou para trás. Eu não sei o que tem se passado na sua vida. Você sabe. Cristo também. O fato é, se você está caminhando com Cristo, excelente. No entanto, se você está caminhando sozinho e Jesus ficou em algum lugar lá atrás, volte. Volte o mais depressa que puder. Volte correndo. Quando Maria e José se deram conta que Jesus não estava mais com eles, eles voltaram rapidamente. E mesmo assim permaneceram 3 dias até encontrar Jesus. E onde é que Jesus estava? No lugar onde sempre se encontra Jesus. Na casa do Pai. A presença dele sempre está na casa do Pai. Ele estava no templo. Naquela época,
O Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Então a presença de Deus era no templo. Hoje não mais. Hoje o Espírito Santo não habita em templos feitos por mãos humanas. O Espírito Santo habita no coração daqueles que creem em Jesus. Se por alguma razão Jesus ficou pelo caminho, eu quero te dizer nesta madrugada, em nome de Jesus, um trecho da carta escrita à igreja apocalíptica de Éfeso. Isso está no livro de Apocalipse, capítulo 2. Tenho, porém, contra ti, Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Recebe aí essa palavra. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Dá meia volta. Arrependimento é mudança de atitude. Volta. Volta. Ainda há tempo. Se você se perdeu pelo caminho de Jesus, Jesus ficou em algum lugar do seu passado. Ah, eu caí. Eu me envolvi com alguém. Eu me deixei levar. Eu me perdi. Eu me desgarrei. Eu errei. Eu pequei. Faça como fez aquele filho pródigo. Em um momento ele se lembrou da casa do seu pai. E disse, na casa do meu pai, até os servos têm alimento. Eu voltarei. E falarei com o meu pai. E aquele filho retornou. Ele se lembrou e ele voltou para o lugar onde ele caiu. Quando ele saiu da presença do pai. Eu não sei o que é que te levou a deixar a presença do pai lá para trás. Mas volta. Volta e volta hoje. Volta e volta agora. Arrepender-se é dar meia volta. Arrepender-se é inversão de atitude. Arrepender-se é retorno. Tomar o caminho de volta. Nesta madrugada, tome o caminho de volta. Ah, mas eu não me desviei. Tudo bem, mas se você se afastou de Jesus por alguma razão, você está precisando voltar. Olha o que o apóstolo João escreve nesta carta à igreja em Éfeso, que está no capítulo 2 de Apocalipse. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe aquela paixão pela presença de Jesus? Você perdeu. Aquela paixão pela presença de Jesus que você perdeu. Aquele fogo, aquele desejo de estar diante de Deus. Aquela fome de Deus. Aquela sede de Deus que você perdeu. Volta. Volta. Volta à prática das primeiras obras. A Sheis está escrevendo uma letra de uma canção que eu sou apaixonado. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar. Se eu soubesse cantar, eu cantaria. Mas este lindo cântico diz muito. Amanhã pode ser muito tarde. Volta. Hoje Cristo te quer libertar. Porque olha o que acontece. Lembra-te, pois, de onde caíste. E volta. Queridos, entenda que a Bíblia nos ensina que o cair é do homem.
O levantar é de Deus. Não importa onde você caiu. Deus, se você se arrepende, Ele te levanta. Queridos, todos nós pecamos e a Bíblia diz que nós somos destituídos da glória de Deus. Eu pequei. Quem nunca pecou? Jesus. Só Ele. E só Ele poderia atirar a primeira pedra em alguém. E Ele não o faz. E aí vem a palavra de Deus e nos diz: volta à prática das primeiras obras. Por quê? Porque senão eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. O que é isso? Eu tirarei a luz. Quem é a luz? É a presença de Deus. Quem desconecta de Jesus fica sem a presença de Deus. É por isso que tem muita gente que fala assim: Deus não fala comigo. Eu não ouço Jesus falar comigo. Eu não consigo sentir o Espírito Santo. A minha oração parece que não sobe. Queridos, a oração não tem que subir se o Espírito Santo de Deus habita em você. História é essa de oração subir? Nós não sabemos orar como convém, então a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está na hora de nós entendermos que Deus não está lá no confim das galáxias, das estrelas, do universo. A Bíblia nos diz que basta abrir a boca e clamar: Abba, Pai, que Ele está ali. Mas somente para quem tem a presença de Deus. Como é que eu sei que eu tenho a presença? Eu estou conectado com Jesus. Entende o que é essa conexão? Conexão com Jesus. Se em algum momento você distraiu-se e se perdeu, afastou, desconectou, igual família que foi para a praia passar fim de semana e distraíram-se, e a criança se perdeu no meio da multidão. Volta, começa a procurar. Porque a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Nós temos hoje a escolha, como diz essa canção. Vida ou morte, qual você vai aceitar? Amanhã? Ora, amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde. Hoje, neste dia que se chama hoje, Cristo quer te libertar. Nós temos aqui clamado, madrugada após madrugada, buscando, pedindo, batendo a porta, orando, declarando, crendo, tomando posse. Mas tudo isso passa por um processo. Que processo é esse? O processo que nos leva à presença de Deus. O que é que garante para você e para mim respostas? A presença de Deus. Quando o Espírito de Deus se faz presente, os céus se abrem. O milagre acontece. A mão do Senhor se estende e o poder é derramado. Mas é necessário estar ligado. É necessário estar ligado. O que Jesus diz
lá no Evangelho de João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Todo aquele que está ligado a mim, esse dá fruto. Todo aquele que não está ligado, ele é cortado e lançado fora. Porque seca. Não tem fruto. Por isso há entre nós muitos que não frutificam, muitos secos. Porque não estão ligados à videira. Um galho da videira, para dar fruto, ele tem que estar ligado ao tronco, que é Jesus. Se estiver desconectado, qualquer galho desconectado do tronco da árvore, morre, seca, não dá fruto. Ah, mas desconectou. Então tem que reenxertar o mais rápido possível, senão vai morrer. E tem gente que está morrendo no mundo. Talvez nós estivéssemos assim outrora, morrendo neste mundo, por não estar conectados com Jesus. Eu sou a videira verdadeira, disse Jesus. Vocês são os ramos. Está na hora de frutificarmos. Mas ninguém frutifica se não estiver na presença de Deus. Sabe, eu percebo, isso a gente tem falado bastante aqui. Eu percebo que o Senhor tem nos chamado nesses dias para frutificarmos. Mas ninguém frutifica sem a presença de Deus. Ninguém frutifica se o Senhor não é com ele. Ninguém frutifica se o Espírito de Deus não habita nele. A presença de Deus. Porque a presença de Deus se manifesta através do Espírito Santo. E é interessante. É muito interessante. Duas situações diferentes, opostas, que podem acontecer ao mesmo tempo. Vai todo mundo para um culto. Ou, como está acontecendo bastante agora, numa live como esta. Uma turma está sentindo a presença de Deus, está chorando, está naquela alegria, coração cheio, se derramando, sendo abençoado, alguns falando em outras línguas. Isso é um grupo. E outro grupo, olhando assim, o que está acontecendo, hein? Puxa, que coisa. De igual modo, nas reuniões nos templos, que agora estão voltando às atividades. Você vê, no meio do culto, do louvor, da pregação, uma turminha o tempo todo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito é o Senhor, amém. Oh, Santo de Israel, aleluia. Deus está falando. Eu estou sentindo a presença. E uma outra turminha olhando. Nossa, que interessante. O que está acontecendo, hein? Aquele que também saiu, foi tomar uma água. Foi ao toalete, voltou. Olhou. Puxa, o que está acontecendo? Vocês podem me explicar? No mesmo ambiente. No mesmo ambiente. Mas por que cai fogo sobre uns e sobre outros não? Já se perguntaram? Tem uns que estão vendo ali a bênção do Senhor e não estão se dando conta da hora passando, não estão percebendo o tempo passar.
E outros olhando para o relógio. Nossa, está tarde já, né? Acho que passou do horário. Puxa, ainda tem que chegar em casa, ainda tem que ajeitar não sei o que, preparar não sei o que lá. Nossa, tá dando até sono já. Puxa vida. O pastor acho que se empolgou hoje. Olha que interessante. No mesmo ambiente. Por isso que a Bíblia diz que quando Jesus vier buscar a sua igreja, haverá dois no campo. Um será tomado, o outro será deixado. Dois dormindo numa cama. Um será tomado, o outro será deixado. Porque vai ser tomado, vai ser levado, vai ser arrebatado aquele que estiver conectado. O outro fica. Compreendem? Eis a importância de estar ligado à videira verdadeira. Oh, Pai. Eis a importância de estar na presença de Deus. Oh, Jesus. Aleluia. Honra e glória sejam dadas ao nome do Senhor. E aí vem o texto aqui na palavra de Deus e diz: lembra-te de onde caíste, arrepende e volta. Volta. A Ivonete escreveu assim: oh glória, porque quem tem o Espírito de Deus é usado por Deus. É verdade? E você vê às vezes no mesmo ambiente, eu fico tão surpreso ainda com isso. Eu nasci, me criei no Evangelho, portanto tem muito tempo que eu vejo isso acontecendo e eu ainda estranho. Uma galera assim no fogo, outra galera no gelo. Incrível, oposto, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, na mesma pregação, ou no mesmo louvor, no mesmo cântico, na mesma oração. Uma turminha olhando para o lado assim, olha para o relógio, coça a cabeça, senta um pouquinho, toma uma água, volta. E outro ali ajoelhado ou em pé, pulando, louvando, exaltando, chorando. É porque que a mesma palavra, o mesmo louvor, funciona para uns e para outros não? Por que a mesma live toca em alguns e em outros não? Vocês se perguntaram isso? Já pararam para pensar nisso? Queridos, eu tenho aí décadas de evangelho. E isso acontece sempre. Infelizmente. Isso mostra que muitos, mesmo sendo crentes, em algum momento perderam Jesus pelo caminho. José, Maria, perderam Jesus pelo caminho. Voltaram depressa. Imagina perder Jesus. Só que tem gente que perdeu Jesus há semanas, meses, anos. E segue em frente. E quanto mais segue em frente, mais longe fica de Jesus. Porque Jesus ficou lá atrás. Quanto mais eu caminhar, mais longe dele eu fico. Mais eu esfrio. Mais eu sofro por não ter a presença dele. Vocês estão me compreendendo? Nós já vamos orar. Nós já vamos orar. Mas antes de orar, eu só queria fazer uma pergunta. Há alguém aqui nesta live hoje, aqui pelo Facebook ou pelo Instagram, que percebe sinceramente que perdeu Jesus pelo caminho?
e que precisa recuperá-lo. Há alguém aqui e eu não estou falando necessariamente de ter se desviado, não necessariamente. Muitas vezes a gente se perde de Jesus. José, Maria não tinham se perdido, não tinham se desviado. Mas eles descuidaram, e num descuido Jesus ficou para trás. Isso se aplica a você? Por algum descuido na sua vida, Jesus ficou para trás? Não necessariamente por causa de ter um acidente aí que você se desviou do evangelho. Não. Bastou descuidar e você deixa Jesus pelo caminho. José, Maria e os demais familiares descuidaram e Jesus ficou para trás. Há alguém aqui nesta live hoje, nessa situação? Eu gostaria de orar com você. Antes de orarmos pelo caderno de oração. Repetindo, alguém que percebe que por alguma razão, isso não quer dizer que se desviou, não. Eu me distraí e perdi Jesus pelo caminho. E eu preciso voltar. Muitas vezes você precisa de ajuda para voltar. Muitas vezes você precisa de ajuda para voltar. É por isso que eu estou fazendo esta pergunta. Para a gente orar para te ajudar. Para você voltar. Voltar, mas eu não desviei. Não é isso. Voltar onde Jesus ficou pelo caminho. Para você ter de volta a presença. A presença de Deus. Enchendo a sua vida. Como é bom ter a presença de Deus enchendo a nossa vida. Eu tenho que reconhecer, eu passei por isso já. Por isso ou por aquilo, por aquela ou aquela outra razão, de repente quando eu percebi, cadê Jesus? E eu distraído fazendo um monte de coisa, cadê Jesus na minha vida? Onde que foi? Perdi aonde? Volta. Onde é que está? E não desistir enquanto não achar de volta. Cadê Jesus? Oh Deus. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. E depois nós vamos orar pelo caderno de oração. Alguém gostaria de receber essa oração? E vou orar. Senhor Jesus, é tão fácil, tão comum nos perdermos de Ti durante a caminhada. É tão rápido, tão sorrateiro o momento em que nós nos distraímos. E quando percebemos, nós já nos afastamos, nós já nos desconectamos. E Jesus ficou para trás, Jesus ficou pelo caminho. Jesus não está mais conosco. Pai, nesta madrugada, eu quero apresentar diante de Ti a vida dos meus irmãos que estão dizendo ali, escrevendo sim, eu recebo essa oração, sim. Pai, toma-os pelas Tuas mãos e os leva de volta ao lugar onde se desconectaram da Tua presença. Os leva de volta, Senhor, ao lugar onde caíram e sem demora, que eles possam voltar a ter a presença de Deus em suas vidas, do modo como foi outrora.
Jesus querido, que o teu Espírito Santo, que o teu Espírito Santo, nesta madrugada, possa tocar nestas vidas, conduzindo-as pelas mãos, sem julgamento, sem acusação, mas levando-os de volta, dando meia volta e retornando pelo caminho, até encontrarem o ponto onde Jesus ficou para trás, onde se desconectaram de Jesus e onde perderam a presença do Mestre nas suas vidas. Leva os meus irmãos até a tua presença, Senhor. É o que eu te peço nesta madrugada, Pai. Eu não creio em coincidências nem em acasos. Se o Senhor nos trouxe esta palavra, significa que o Senhor tem no seu coração o desejo de trazer de volta estas vidas que estão acenando e dizendo, sim, eu recebo esta oração. Pai, que o teu Espírito Santo assuma o controle e conduza esses meus irmãos, essas minhas irmãs, de volta à tua presença. Leva o Senhor Jesus de volta à tua presença e que possam receber de volta Jesus em suas vidas, de forma completa, de forma íntegra, de forma inteira, para a glória de Deus. Pai, eu aproveito e apresento diante de Ti este caderno de orações, em mais uma madrugada, na qual assumimos a postura de exército de oração. Eu coloco diante de Ti os nomes que aqui estão escritos. Cada família, cada casamento, cada ovelha de ministério, cada liderança, cada pastor, cada conselho de pastores, cada enfermidade registrada, câncer, Covid-19, artrose, problemas de locomoção, fibromialgia. Pai, visita Antubacá, Omechahai, Eutoneikest, Miehai. Visita, Senhor, aqueles que estão com problemas financeiros, dispensa vazia, desemprego, papéis na justiça parados, processos no INSS sem resposta, problemas com espíritos malignos, maldições hereditárias, alianças feitas com demônios, possessão demoníaca, projetos que aqui estão, profissionais, acadêmicos, políticos. Visita, Senhor Jesus. Visita, Pai, as famílias que estão com entes queridos entubados em unidades de terapia intensiva. Outros que perderam seus entes queridos. Famílias em luto. Famílias em momento de dor. Pai, visita. Tem misericórdia. Estende as tuas mãos e faz o milagre. Eu apresento, Senhor, cada um destes nomes. E hoje, de uma forma bem objetiva e direta, eu os entrego a Ti. Para a glória do Senhor. No nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos, se há entre nós pessoas que sentem que essa palavra tocou em seu coração e quiserem
particularmente de uma oração, é só me procurar. A maioria de vocês tem o meu WhatsApp. Quem não tem, pode chamar pelo direct e eu passo o meu número sem problema. E poderemos orar e buscar a Deus para que você possa de novo estar na presença do Pai. Eu vou ficando por aqui por hoje. Sei que amanhã, ou daqui a algumas horas, na verdade, teremos novos desafios e eu me coloco na presença de Deus para continuar buscando aquilo que o Senhor tem para nós. Por hoje ficamos por aqui, mas eu te espero. Amanhã às 22 horas. Eu vou terminar a pregação naquela igreja e vir correndo. O culto está marcado para 7h30. Vou pedir que eles não se atrasem, porque eu tenho que vir correndo para estar aqui às 22 horas. E então estaremos juntos novamente para ouvir a palavra de Deus e orar. Fiquem com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. A minha voz já está falhando e eu preciso dela para amanhã. Orem por mim. Vou lá tomar um própolis com mel, tomar mais uma água para dar um descanso para minha garganta. Amanhã eu vou falar um pouco mais. E eu peço a vocês que me cubram em oração. Assim como me coloco à disposição para orar nessa linha que nós acabamos de apresentar. Se alguém aqui, se essa palavra testificou em seu coração, confirmou no seu coração, olha, realmente, lá atrás, eu me desconectei, eu perdi, Jesus ficou pelo caminho, eu preciso voltar. Me ajuda, ora comigo. É simples. E Deus nunca... O mais lindo é que Jesus não rejeita. A oração de um coração quebrantado, ele não rejeita. Ele não vai te rejeitar. Deus te abençoe. Obrigado, Ivonete. Oro sim, pastor. Deus abençoe o senhor. Amém. Muito obrigado. Precisarei. Será um novo desafio. Depois de tanto tempo. Acho que até estou enferrujado. Pregar para gente e não para... Não que vocês não sejam gente, entendam. É que eu não estou vendo vocês. Só estou vendo a mim mesmo na imagem da câmera do celular e do notebook. Lá eu verei a face das pessoas. Acho que eu estou até desacostumado, eu vou assustar. Mas nada que não se dê um jeito, não é verdade? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. A voz está falhando. Na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E daqui a algumas horas a gente está junto de novo. Um forte abraço. Tchau, tchau, meus irmãos. Amém, Dulce. Obrigado. Deus o proteja. Amém. Me proteja e cuida da minha voz, que olha, está falhando. Acho que é o clima que mudou aqui, não está ajudando muito. Deus vai lhe capacitar. Amém, Ivonete. Amém. Eu recebo. Eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo sim. Fiquem com Deus, meus amados. Excelente... Meu Deus do céu. Misericórdia. Parar de falar. Excelente noite para vocês. Até amanhã, meus irmãos. Tchau, tchau.